O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bitoria FM 98,3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, Belo Jardim, Pernambuco. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje na apresentação do programa, o presbítero Eleonai Alves, este que vos fala, diácono Max Glendel, também o diácono Edivan Cordeiro e na parte técnica o auxiliar Mateus Espíndola. Momento de oração. Meus queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos em mais uma quinta-feira com o programa Defesa da Fé, e agora nesse momento queremos convidá-los a junto conosco a levarmos o nosso pensamento a Deus em oração. Onde você estiver, por alguns segundos você possa levar os seus sentidos voltados ao Senhor Deus soberano. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te por estarmos aqui nessa tarde. Desde já rogamos a Ti a Tua bênção, a Tua direção, a Tua orientação, Senhor, e que Tu, através do ensinamento que será proposto aqui nesse programa, o Senhor fale a cada vida, tanto cristãos como não cristãos, que possam, ó Deus, sanar as suas dúvidas, esclarecer, ó Deus, as suas interrogações, que o Senhor possa, segundo a Tua palavra, está trazendo firmeza nos conceitos dos ensinamentos bíblicos. É em nome de Jesus que pedimos a Ti e agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir neste momento um lindo louvor na voz de Daniel e Samuel, Ele. Lâmpada para meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente, pastor Ailton José Alves. Coordenação local, pastor Hélio Ribeiro. Participe. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Saudações. Muito bem, neste momento queremos enviar, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, uma saudação especial aos irmãos da congregação do bairro do Portal Kennedy, a minha esposa, nossa irmã Gisele, que está com as irmãs ali participando do círculo de oração agora à tarde com as irmãs. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, ao diácono Clíbio, sua família, a toda a igreja ali naquele bairro. Também aos irmãos da congregação no bairro Santo Antônio, presbítero Paulo Leite, irmã Eunice e todos os irmãos daquela congregação. Aos irmãos das congregações em Bela Vista, Viana Moura da Faculdade, Tereza Mendonça, ao diácono Veridiano e família, aos irmãos da congregação no bairro do Maria Cristina, aos obreiros, jovens, adolescentes e a todo o povo de Deus ali naquele bairro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também aos irmãos das congregações
congregações nas vilas, em Chucuru, diácono Clemerson e família, irmão Socorro, irmão Braz, irmão Nino, irmão José Milson. Deus abençoe ao povo de Deus ali naquele distrito, também aos irmãos em Taboquinha, presbítero Milton, irmã Sinésia, irmão Ezequiel, irmão Sebastião, que disse que é ouvinte assíduo dos programas. Também a nossa irmã Mariquinha ali de Taboquinha também, aos irmãos em Lagoa da Chave, presbítero João Cavalcante, irmã Doda, irmão Carlos e família, e toda a igreja ali também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queria saudar todos os ouvintes da Rádio Vitória FM 98.3 e do programa Em Defesa da Fé com a Paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Gostaríamos também de enviar saudações aí a todo o povo, todos os irmãos da congregação do Tambor, as irmãs, a irmã Cecília, a irmã Roseli, a irmã Neide, a todas as irmãs que fazem parte do círculo de oração, que nesse momento estão lá orando na igreja, intercedendo por toda a igreja, por toda a cidade. Que Deus abençoe a cada um, os jovens da congregação, o conjunto El Shaddai. Quero também mandar um abraço especial para minha esposa, a irmã Hélida, que está trabalhando agora nesse exato momento na Ótica Belo Jardim. Quero mandar um abraço também para nosso amigo, o irmão Vando, aí de Serra dos Ventos, que sempre é um ouvinte assíduo da programação do Em Defesa da Fé e também dos outros programas da igreja. Então, Deus abençoe, irmão Vando, o pessoal aí de Serra dos Ventos, como o nosso presbítero já mencionou, o pessoal da vila. Eu quero mandar um abraço pro pessoal aí do Fabrico, que tem acompanhado, o pessoal da Esquadre Vidros e Ferragens, que sempre tem escutado a programação. Que Deus abençoe a cada um. Nosso irmão Evandro, aí da congregação do Tambor, que está aí nesse exato momento trabalhando. Receba a saudação de paz aqui de todos que fazem parte do programa Em Defesa da Fé. Nosso pastor Hélio Ribeiro também pede para avisar que hoje à noite teremos o segundo dia do Seminário Local de Evangelismo Pessoal, o CELEP, no Templo Matriz. Ontem estivemos participando de um trabalho muito abençoado ali no Templo Matriz durante todo o dia, praticamente, a partir das 8 horas da manhã. Estivemos ali participando do Dia com Deus, que foi um trabalho muito abençoado por Deus. E à noite tivemos a abertura do CELEP, Seminário Local de Evangelismo Pessoal, com o nosso pastor, e foi uma bênção. Hoje à noite também, hoje e amanhã, nosso pastor convida toda a igreja para estar participando do grande Seminário Local de Evangelismo Pessoal, CELEP, aonde estarão sendo dadas orientações sobre evangelismo, o que é evangelização. Ontem aprendemos muito com o nosso pastor, e hoje à noite e amanhã também às 19 horas, nosso pastor convida toda a igreja para estar participando deste seminário, que está sendo uma bênção para a glória de Deus. E no próximo sábado, dia 4, nosso pastor também pede para avisar que será realizado o grande projeto de evangelismo e ação social nos bairros da Coab 2, Coab 3 e Santo Antônio, onde a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim estará realizando este trabalho de evangelismo e ação social e prestando serviço à sociedade, tais como na área da saúde, como clínico médico, clínico geral, odontologia, fisioterapia, oftalmologia, enfermagem, aferição de pressão, medição de glicose, exame de HIV, e também na área social, onde estarão sendo prestados serviços como assistência psicológica, assistência jurídica, cadastramento Bolsa Família, assistência com cestas básicas e palestras sociais sobre prevenção ao uso de drogas, perigos da depressão, automutilação e suicídio, além da área de estética e beleza, como corte de cabelo, barba e limpeza de pele. Então, nosso pastor pede para avisar que estará sendo realizado no próximo dia 4 o grande projeto de evangelismo e ação social nos bairros da Coab 2, Coab 3 e Santo Antônio. O horário do evangelismo será das 8 da manhã às 16 horas, também o mesmo horário para o trabalho de ação social, de 8 às 16, e às 18h30 uma grande cruzada evangelística que estará sendo realizada no Parque Ariano Suassuna, próximo do Colégio Marcos Freire. Nosso pastor convida toda a igreja e todos os ouvintes para estarem participando deste projeto, que será uma bênção para a glória de Deus.
Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Leitura Bíblica. Muito bem, neste momento queremos convidar a você, querido ouvinte, se puder, para nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus, que será realizada neste momento. Se você tiver ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada e puder nos acompanhar, nos acompanhe para que possamos estar lendo juntos a Palavra de Deus, que encontra-se na carta escrita aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 29 e 30. Carta escrita aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 29 e 30, que nos diz a palavra de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. O que a Bíblia diz? Muito bem, neste momento queremos enviar uma saudação, aproveitando rapidamente, aos irmãos que estão interagindo conosco nesta tarde através do WhatsApp do programa, o número 989636479, 89636479. Uma saudação à nossa irmã Terezinha, nossa irmã Verônica, irmão Zezinho, irmão Zé, lá da congregação no Bela Vista, também a nossa irmã Cleonice, do bairro da Coab 1, nosso irmão Nicolas, da congregação no Portal Kennedy. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos ouvintes, com muita alegria está começando o quadro O que a Bíblia diz. Agradecemos a Deus por sua audiência e que Ele abençoe você e toda a sua família através desta programação. No programa passado iniciamos um assunto com o seguinte tema: entendendo a doutrina da predestinação. E apenas recapitulando o que foi falado na semana passada, falamos sobre a definição da palavra predestinação, que significa a ação de determinar antes ou o ato de destinar de antemão. Falamos também que esta doutrina é uma doutrina bíblica e vimos também que esta predestinação ocorre de forma condicional, ou seja, de acordo com a previsão das decisões humanas. E também vimos, à luz da Bíblia, a definição do que é o livre-arbítrio, que é a capacidade tanto de avaliar e escolher livremente entre opções, quanto de deixar de escolher. E por fim, vimos que mesmo sendo soberano, Deus respeita este direito, o direito do livre-arbítrio que Ele mesmo deu à humanidade. E nesta oportunidade queremos, com a ajuda de Deus, dar continuidade a este assunto, e para isto contamos mais uma vez com a participação do diácono Edivan Cordeiro e do nosso irmão diácono Max Glendel. Diácono Edivan, como falamos, já definimos o significado da palavra predestinação, como ocorre esta predestinação, que à luz da Bíblia é de forma condicional às decisões humanas, mas há aqueles que ainda afirmam que a predestinação divina é incondicional, ou seja, independente das decisões humanas, existem pessoas que já estão predestinadas para um fim. Alguns citam o exemplo do endurecimento do coração de Faraó, outros o exemplo de Judas. À luz da Bíblia, como podemos esclarecer estes dois exemplos, a fim de comprovar que a predestinação bíblica é condicional às decisões humanas e não incondicional? Meus queridos amigos e irmãos, presbítero Leonai, diácono Max Glendel, caros ouvintes, queremos, na medida do possível, de uma forma bem temática, tentarmos esclarecermos essas dúvidas que, na maioria das vezes, tem acercado muitas pessoas.
Como de início o presbítero Leonai bem falou, só para critério de pedagógico é importante que você entenda, quando se fala-se em predestinação incondicional, eles defendem que é algo exclusivo de Deus, certo? Aqui a predestinação restrita visa uma intervenção humana, ou seja, o livre-arbítrio. Portanto, aqui nós vamos falar hoje, a condicional, visa o que chamamos de um cooperativismo, em que ambas as partes cooperam para que chegue a um determinado fim, que é a salvação. Quem são ambas as partes que cooperam para isso? Tanto o homem como Deus. Então, Deus proporciona ao homem os meios para que ele seja salvo e cabe ao homem escolher esses meios que sejam salvos. Exemplo, só para a gente se familiarizar. Qual foi o meio que Deus proporcionou para que o homem tivesse a salvação? Jesus Cristo. Então, o homem que escolheu arrepender-se e aceitar Jesus como seu Salvador, automaticamente tem o caminho à salvação. Portanto, a pergunta que o presbítero Leonai fez especificamente, ela aborda etapas diferentes e nós vamos primeiro abordar dois personagens que é utilizado na maioria das vezes para tentar ser um argumento da incondicionalidade, da predestinação incondicional. Portanto, nós vamos rebater esse argumento. Primeiro, argumento que está referido ao endurecimento do coração de Faraó. Observamos que a expressão que se usa do verbo endurecer, ela está ligada a dois personagens no livro do Êxodo. Quais são os dois personagens que estão ligados ao verbo endurecer no livro do Êxodo? Deus e Faraó. Esse verbo ele vai estar sempre pronunciado no livro de Êxodo a Deus e a Faraó. Segundo a quantidade de vezes que o verbo endurecer é citado no livro de Êxodo. Isso é importante a gente esclarecer isso, para que você tenha uma compreensão de que o texto não fala de predestinação incondicional. A quantidade de vezes que o verbo endurecer é citado no livro de Êxodo soma-se um total de 21 vezes. Observe, ela é 10 vezes em relação a Deus, e aí é uma série de textos, 10 vezes ela é pronunciada em referência a Deus. O verbo endurecer vai estar utilizado como Deus endureceu o coração de Faraó 10 vezes, e aí eu vou só citar porque não dá tempo lermos. Êxodo 4:21, 7:23, 9:12, 10:1, 10:20, 10:27, 11:10, 14:4, 14:8, 14:17, em referência a Deus. Em referência a Faraó, ele vai utilizar essa mesma expressão, endurecer, 11 vezes. E aí as citações, Êxodo 7:13, 7:14, 7:22, 11:15, 8:19, 8:32, 9:7, 9:34, 9:35, 13:15, 7:23 e esse último 7:23 por inferência, ou seja, por dedução. Agora é importante nós observarmos, diante disso, quais as posições desses agentes causadores no coração de Faraó. Em que ordem eles se encontram? Primeiro, Deus ele é um agente passivo no ato de endurecer o coração de Faraó. Portanto, o agente ativo no ato de endurecer o coração é o próprio Faraó, de acordo com o Êxodo 7:13. Ou seja, quem primeiro endurece o coração é o próprio Faraó. Há uma decisão própria de Faraó de endurecer-se. Apenas depois, há uma expressão que nós usamos que Deus ele vai apenas fortalecer a decisão que Faraó toma. Portanto, não há uma decisão de Deus sobre a responsabilidade humana. E o homem, coração de Faraó, endureceu antes mesmo de Deus apenas fortalecer esse endurecimento. Terceiro, que é importante nós salientarmos sobre isso, é que Deus ele só vai se manifestar no endurecimento do coração de Faraó após a 6ª praga. Nenhum momento antes. Apenas no capítulo 4, quando Moisés é convocado, ele vai dizer na sua presciência que ele iria, ou seja, fortalecer
esse endurecimento do coração de Faraó. Mas o endurecimento do coração de Faraó, ele só acontece após a sexta praga. O que isso nos esclarece é que houve uma condição de Deus durante todo esse período para que Faraó não endurecesse o seu próprio coração. Então, se havia a sexta praga, só após a sexta praga que ele veio, se observe que se foram 10 pragas, até a sexta ele deu uma maioria de oportunidades para que Faraó se rendesse, tornasse seu coração vulnerável, certo? Quarto lugar, ainda dentro disso, sobre o endurecimento do coração de Faraó, é importante entendermos que o que destinava-se a que destinava-se o endurecimento do coração de Faraó? Ele destinava-se à restrição unicamente e exclusiva à liberdade de Israel, que está escrito em Êxodo 4:22. E segundo, ao destino temporal de Israel. Então, se é um destino temporal, ele não falava em destino eterno. Êxodo 5:1 fala qual era o destino temporal de Israel, o deserto para onde eles iriam. E, possivelmente depois, posteriormente, a Canaã, a terra prometida. Então, esse era o que destinava-se o endurecimento do coração de Faraó. Quais os propósitos agora nesse endurecimento do coração de Faraó? De forma sistemática, só para você se familiarizar. Primeiro, letra A, Israel, o Senhor que os libertou, está escrito em Êxodo 6 e 7. Segundo, propósito com relação a Faraó, para que Faraó soubesse que ele era o único Deus. Terceiro propósito em relação aos egípcios, para saber que os egípcios soubessem que ele era o Senhor. E em último propósito, para as nações, ou seja, Êxodo 9:36 diz, para que o nome dele fosse declarado por toda a terra. Então, presbítero Leonai, caros ouvintes, toda essa nossa explanação com relação ao primeiro personagem, Faraó, endurecimento, não está ligado nada a um destino eterno, mas tudo está simplesmente condicionado ao serviço que Deus tem utilizado através de alguém. Então, isso é condicional. Se me permite, presbítero, foi só com relação agora a Judas, que é um dos textos também que é muito usado pelas pessoas, com relação ao filho da perdição, que muitos utilizam como argumentos que ele foi predestinado para estar conduzido à perdição. Apenas para nós nos familiarizarmos, o termo filho da perdição, ele refere-se àquilo ao qual o filho da coisa que é mencionada. Exemplo, há texto em Efésios 2:3, que cita os chamados filhos da ira. Por quê? Quando se diz a expressão filhos da ira, automaticamente as pessoas que andam nessa conduta representam o comportamento pelos quais eles estão se comportando. Efésios 2:2 também fala chamados filhos da desobediência, e Lucas 20:36 fala dos filhos da ressurreição. Bom, como Deus, ele trabalha mostrando que não havia de fato uma decisão, uma eleição individual com relação à condenação de Judas Iscariotes. Mostramos isso pelos meios qual poderia moldar o caráter de Judas. Então significa que Deus havia proporcionado, dado a Deus uma condição, um meio para que ele mudasse a ideia de levar Cristo à traição. Primeiro, vamos lá, as oportunidades que ele teve. Judas teve um talento profissional. João capítulo 13, versículos 29, diz que ele era administrador das finanças. Segundo, sobre a sua habitação. Lucas 6:16 diz que ele era da região sul, ele era da Judéia. Isso significa que entre os 12 ele era apenas o da região sul. Ele era o único que não era galileu. Por isso poderia dizer que ele também era o menos discriminado. Então ele não tinha um argumento de que nasceu um ambiente hostil e, portanto, esse ambiente, de acordo com a sociologia, produziria nele um meio pelo qual ele iria ter aquela conduta. Então, do ponto de vista habitacional, ele também teve a oportunidade. Segundo, do ponto de vista do ponto de vista das bênçãos futuras. Tanto os 11, mais ele que formava os 12 discípulos, ele tem bênçãos futuras prometidas pelo próprio Jesus. Bênçãos escatológicas, como está escrito em Mateus
26 e 29. Promessa da eternidade, como está também ainda escrito em Mateus 26 e 29. E aí os nomes dos pronomes a todos que estavam ali, átonos e tônicos. Vós, vos e convosco, quando o Senhor se refere à ceia. Então ele não é excluído dessa promessa. E também com relação ao futuro julgamento das tribos, das 12 tribos que estarão perante o Senhor, em Lucas 22 e 30, quando o Senhor diz que ele seria um dos componentes, um dos membros, um dos juízes que assentaria naqueles 12 tronos. Entre outros argumentos, nós podemos citar, só a título de informação para você saber, ele é escolhido como um dos 12, em Lucas 6, 13 e 16, é chamado de amigo por Jesus em Mateus 26 e 50, é amado por Jesus em João 13 e 1, e é também a ele que ele sofreria por amor a Cristo em Mateus 10 e 17. Então, observem que o próprio Jesus, ele deu as oportunidades, condicionou os meios para que Judas não viesse a traí-lo. Então, portanto, o argumento de que Judas ele foi predestinado para a condenação é uma falácia. Tá certo? E só para concluir, presbítero, foi extensa a minha resposta, desculpem, mas como os dois primeiros personagens faziam parte, e é preciso só para concluir, e o que leva e o que mostra que ele fez uma escolha, foi uma decisão dele. Portanto, houve a cooperação de Deus, Deus cooperou, deu os meios para que ele tivesse a salvação, mas ele não cooperou. E o que prova que ele não cooperou para isso? Atos 1 e 25 diz que ele desviou-se do propósito de Deus. Em Mateus 26, 14 e 15 diz que ele deixou seduzir-se. E em João capítulo 12, versículo 46 diz que ele tinha o caráter corrompido. Então, portanto, não há nenhuma afirmativa capaz de sustentar que Judas Iscariotes ou que o endurecimento do coração de Faraó, presbítero Leonai, diácono Marques e caro ouvinte, se referia a uma doutrina da predestinação fatalista. Muito pelo contrário, ela é condicional, é cooperativa. Deus tanto deu meios a Faraó para mudar de ideia, como deu meios a Judas Iscariotes para mudar de posição. Até porque, diácono Edivan, como o senhor mesmo aqui já nos passou, Deus já havia predeterminado sim que o povo judeu seria libertado do Egito, que Jesus seria injustiçado e crucificado, porém, como o senhor bem afirmou, à luz da Bíblia, a determinação pessoal de manter-se obstinado foi de Faraó e de Judas e não de Deus. Diácono Max, a Bíblia nos mostra claramente que Deus é santo, é amor, é justo, é reto, perfeito, e com isto gostaria que o senhor falasse para os ouvintes se a predestinação incondicional contradiz em alguma coisa o caráter moral de Deus. Boa tarde, querido ouvinte da palavra do Senhor. Eu gostaria de falar enfaticamente, presbítero, que com certeza sim, contradiz totalmente o caráter soberano, justo, perfeito, amoroso do nosso bendito Deus. É importante ressaltar que aqueles que acreditam nessa predestinação individual, incondicional, eles creem também que Deus é totalmente bom, totalmente justo, amoroso, e creem ao mesmo tempo nesse tipo de predestinação fatalista, mas há uma contradição nesse pensamento. E é importante destacar aqui que as pessoas que creem nessa doutrina da predestinação incondicional, elas tendem a afirmar que Deus é o agente ativo da história, decretando tudo o que aconteceu, tudo que acontece e tudo que acontecerá. De maneira tal que, se Deus já decretou tudo isso, o homem não pode agir diferente daquilo que Deus já decretou na eternidade passada. Assim sendo, Deus decretou ou predestinou alguns indivíduos para a salvação e outros para a condenação, independentemente do que eles façam. Isso é o que essa doutrina diz. E esses indivíduos não podem agir de maneira diferente da decretada por Deus, mas mesmo assim ainda são responsáveis
pelos seus atos. E aqui eu queria destacar dois pontos das incoerências acerca desse tipo de pensamento, dessa doutrina. Primeiro, é claro que Deus decretou que algumas coisas irão acontecer de maneira tal que essas coisas não poderiam acontecer de maneira diferente, conforme o senhor já mencionou algum momento atrás, presbítero Alionai. Por exemplo, Deus decretou que Jesus iria morrer pelos nossos pecados. Isso não poderia acontecer de maneira diferente. Jesus veio e morreu e pagou pelos nossos pecados. Deus decretou que a igreja, de maneira coletiva, corporativa, como um corpo, como um conjunto, será salva. E que os ímpios, aqueles que não crerem em Cristo como Senhor e Salvador, serão condenados. Então existem dois povos aqui. Esses dois povos foram decretados. Um para a salvação, outro para a condenação. Aquele que fizer parte de um desses povos, e aí a decisão é individual, será salvo ou condenado. Contudo, dizer que Deus decretou todas as coisas que irão acontecer, todas as coisas, e que essas coisas não poderiam acontecer de outra maneira, faz de Deus, consequentemente, o autor do mal. Por quê? Se Deus decretou tudo que acontece na história, o que dizer dos homicídios e assassinatos? O que dizer dos suicídios? O que dizer dos assaltos, dos roubos, dos furtos, dos estupros, dos adultérios e tantas outras coisas que acontecem de mal com os homens? Se Deus decretou que tudo fosse acontecer de maneira indistinta, então faz de Deus, consequentemente, o autor de todas essas coisas. Então a gente vê que há uma contradição dentro desse tipo, dentro dessa corrente ideológica, dentro dessa linha de pensamento, dentro dessa doutrina. E para concluir, há um outro ponto que deve ser notado. Se Deus decretou tudo que iria acontecer e o homem não poderia agir de maneira diferente da decretada por Deus, e ainda assim um homem que não poderia agir de maneira diferente é responsável pelos seus atos, por que é que Deus não decretou que todos os homens fizessem sempre o bem e não o mal? Por que é que Deus não decretou que todas as pessoas fossem salvas e não condenadas? Então fica esses dois questionamentos para essa linha de raciocínio. Veja que há uma contradição muito grande dentro desse tipo doutrinário, que acredita que há uma predestinação fatalista, incondicional, de pessoas de maneira individual. Muito bem. Nós iremos continuar com este importante assunto em instantes, entendendo a doutrina da predestinação, e queremos, neste momento, ir para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos retornando, dando continuidade nesta tarde. Muito bem, neste momento estaremos dando continuidade ao assunto que estamos falando nesta tarde, entendendo a doutrina da predestinação, e queremos fazer mais uma pergunta ao nosso irmão Diácono Edivan. Diácono Edivan, alguns sentem dificuldade de interpretar o texto de Romanos, capítulo 9, versículos 11 ao 13, afirmando que ali é uma prova que alguém pode ser eleito e outro rejeitado por Deus, fazendo até uma alusão da salvação. Como podemos esclarecer este texto para aqueles que nos ouvem? Meus queridos, continuando a nossa exposição sobre esse tema, agora os dois personagens em questão são dois irmãos e, consequentemente, dois irmãos gêmeos. Isso começa no livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 23. O interessante é que a própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, para nós compreendermos o que ele estava dizendo acerca de Esaú, eu quero ler com vocês aqui, Gênesis 25 e 23, que nos diz: E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Se fizermos uma análise do texto e do versículo em si, ele por si mesmo ele se explica. Ao que o apóstolo Paulo, a que tipo de eleição o apóstolo Paulo ele se refere nesse texto? Ele se refere à eleição para o serviço e não à eleição para a salvação.
há uma eleição da nação, não do indivíduo. Há uma eleição da coletiva e não individual. Há uma eleição corporativa, grupo, não pessoal, de pessoa. Paulo deixa claro, em segundo lugar, que não há uma salvação hereditária, mas ela é condicional. Primeiro, judeus não são salvos por sua genealogia. Segundo, judeus não são privilegiados por sua ancestralidade. E terceiro, ambos precisam crer em Jesus para serem salvos. Em ambas as alianças, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ambas demonstram a cooperatividade nessas alianças. Então, o que Gênesis 25 e 23 fala, e que o próprio autor fala aí, ele fala dessa eleição corporativa. Jacó como nação de Israel e Esaú como nação de Edom. Portanto, Esaú, em quinto lugar, como indivíduo, nunca serviu a Jacó. Veja os textos de Gênesis que diz: Jacó se curvava a Esaú, Gênesis 33 e 3. Jacó chamava Esaú de Senhor, em Gênesis 33 e 8. Jacó afirmava ser servo de Esaú, em Gênesis 33 e 5. E Jacó, em Gênesis 33 e 11, solicitava que ele aceitasse seus presentes. Portanto, o texto nos mostra sobre uma eleição condicional e, portanto, não mostra uma eleição individual de pessoas. Ele fala da eleição corporativa, ou seja, a eleição como de uma nação, de um povo. Portanto, quem representava um povo no Antigo Testamento, a nação de Israel, e quem representa um povo hoje escolhido no Novo Testamento, a Igreja de Jesus. Portanto, tanto na Antiga Aliança, um grupo representado por Israel, como na Nova Aliança, um grupo representado pela Igreja do Senhor. Portanto, Paulo está se referindo a uma eleição para o serviço e não a uma eleição. Max, diante de tudo que já ouvimos, gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes se a salvação é resultado de um decreto exclusivo ou se ela está ao alcance de todos. E se está ao alcance de todos, quais os meios pelos quais os homens podem alcançar a salvação? Amém. Meu presbítero, a Bíblia é bem enfática em dizer que a salvação ela é resultado da fé do homem no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos mediante a graça de Deus, através da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o que é que não vem de nós? A salvação mediante a graça, mas a fé é uma iniciativa humana. Alguns dizem que Jesus morreu não por todas as pessoas, mas morreu apenas pelos salvos. E a gente vai ver que isso aí é uma contradição, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque lá no capítulo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2 da primeira epístola de João, e versículos 1 e versículos 2, veja o que é que está dizendo, capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Observe que aqui há uma abrangência universal. Veja outra passagem, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 30. Observe que está escrito, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Observe que aqui o apóstolo Paulo está dizendo a todos os homens de maneira indistinta, não apenas
as pessoas que irão ser salvas, como os proponentes dessa doutrina afirmam. Para concluir, ainda mais algum outro versículo aqui, 2 versículos que eu queria citar, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe novamente aqui a palavra de Deus dizendo que a vontade de Deus é que todas as pessoas, que todos os homens, de maneira indistinta, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por último, talvez o texto áureo da Bíblia Sagrada, conforme o grande reformador Martinho Lutero dizia, João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é que a Bíblia diz, o próprio Jesus está falando aqui, que Deus amou o mundo de maneira geral, e Jesus morreu por todas as pessoas. Agora só serão salvos, evidentemente, aquele que crê no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, querido ouvinte, a Bíblia deixa muito claro que a doutrina da predestinação divina é fato. Porém, diferente do que alguns pensam, esta doutrina da predestinação não ocorre de forma incondicional, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. E não esqueça, a Bíblia explica a Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos, adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. WhatsApp do programa 989636479. 989636479. Agenda da semana. Muito bem, nosso pastor Hélio Ribeiro pede para avisar a todos que nos próximos dias 2 e 3, hoje e amanhã, quinta e sexta-feira, haverá a continuidade do CELEP, Seminário Local de Evangelismo Pessoal, no Templo Matriz. Ontem tivemos ali a abertura do seminário, que estenderá até a próxima sexta-feira, até amanhã. Então hoje será o segundo dia do seminário do CELEP, Seminário Local de Evangelismo Pessoal, e amanhã o grande encerramento ali no Templo Matriz, às 19 horas. Nosso pastor convida toda a igreja para estar participando deste seminário que está sendo uma bênção para a glória de Deus. Lembrando também que no próximo dia 4, neste próximo sábado, haverá o grande projeto de evangelismo e ação social, um trabalho realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, onde estará oferecendo vários serviços às sociedades, tais como clínico geral, odontologia, fisioterapia, oftalmologia, enfermagem, com aferição de pressão, medição de glicose, exame de HIV, e também o trabalho realizado na área social, como assistência psicológica, assistência jurídica, palestras sociais, como prevenção ao uso de drogas, perigos da depressão, automutilação e suicídio, e também serviços na área de estética e beleza, como cortes de cabelo, barba e limpezas de pele. E à noite, no próximo sábado, dia 4 também, à noite às 18h30, uma grande cruzada evangelística que será realizado no Parque Ariano Suassuna, próximo ao Colégio Marcos Freire. Nosso pastor convida toda a igreja e todos os ouvintes para estarem participando deste grande projeto neste próximo dia 4, neste próximo sábado, em nome de Jesus. Neste momento também queremos agradecer ao nosso bom Deus
por este programa, mais um programa em defesa da fé realizado nesta quinta-feira. Que ao nosso Deus seja toda honra, glória e louvor. Também neste momento queremos agradecer ao nosso pastor Hélio Ribeiro e a todos os queridos ouvintes que estiveram na sintonia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aos irmãos que estiveram também interagindo conosco pelo WhatsApp, irmã Aparecida, irmão Narcísio do Tereza Mendonça, irmão Eliel do Viana Moura da Faculdade, irmã Lurdinha do Templo Matriz e a todos os demais que estiveram na escuta conosco nesta tarde. Deus abençoe, e a toda a equipe do programa Em Defesa da Fé, nosso irmão Gease Vila Nova e o nosso irmão Mateus Espíndola também na parte técnica. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer também a todos os ouvintes aí que participaram da programação da rádio, do Em Defesa da Fé. Que Deus abençoe a cada um, cubra vocês com ricas bênçãos do alto. Um abraço para todos vocês e a saudação de paz. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus, ao nosso Pai Celestial, ao nosso pastor Hélio Ribeiro, ao presbítero Leonaia, companheiro que dirige o programa, o diácono Marques e todos os irmãos que estão aqui, aos nossos ouvintes, por nos tolerarem durante todo esse tempo. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Lembrando que amanhã teremos o programa Escola Bíblica no ar a partir das 14 horas. Deus abençoe em nome de Jesus. Momento de oração. Aí, meu amado. Querido Deus, em nome de Jesus que te agradecemos por mais esse programa, Senhor. Abençoa cada lar onde esse som pôde entrar nesta tarde de hoje, Senhor. Continua abençoando cada servo teu que chegou aqui nesta tarde para apresentar, Senhor, juntamente comigo, este programa, Deus. Cada ouvinte que esteve na escuta, que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre a vossa vida, que à noite o Senhor possa se fazer presente também naquele estudo, Senhor. Abençoa os projetos deste final de semana para que tudo aconteça conforme a tua vontade. Fica conosco nesta tarde de hoje, abençoa cada vez mais a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando também que neste próximo domingo, dia 5, a partir das 19 horas, na congregação do Portal Kennedy, teremos o culto Minha Família para Cristo. Você é o nosso convidado especial para estar participando. Deus abençoe em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.